E hoje nós vamos falar sobre perseverar na oração. E eu tenho certeza que você já ouviu tudo que se tinha para falar sobre oração. Atos 2, 42, tá bom? Para quem não achou ainda, quem está com seu aplicativo, a sua Bíblia. E não há nada de novo a ser falado. Quando alguém disser para você assim, olha, eu tenho uma revelação nova da palavra, corre. Porque nesses 2000 anos, pode ter certeza que tudo já foi ensinado sobre a Bíblia. É por isso que às vezes a gente olha, mas vai falar isso de novo. Sim, de novo. Mas a gente precisa se lembrar que a palavra do Senhor, ela é uma água viva. O próprio Jesus, ele é o pão vivo. Então ele sempre vai trazer algo novo para nós quando nós lemos essa palavra. Ainda que nós estejamos vendo algo que... Mas eu já ouvi falar tanto sobre isso. Ainda assim, o Senhor sempre traz algo novo para as nossas vidas. E você cantou. Eu não sei se você cantou simplesmente porque a gente estava cantando, porque diz que crente não mente. Diz que crente canta. A gente canta um monte de coisa que a gente não vive. A gente canta um monte de coisa que a gente não quer viver. Mas a gente está cantando. Está todo mundo cantando, a gente canta também, né? Tem uma música, gente, que essa eu não canto ainda. Um dia eu ainda vou cantar. Uma música já tem um tempo, talvez esteja da sua época, que diz assim, ó: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abre nada. Continua trabalhando no seu emprego, fazendo a sua faculdade, fazendo as coisas do seu jeito e fala que abre mão. É uma música de entrega que eu ainda não me atrevi a cantar. E nós cantamos que nós queremos viver algo novo. E será se... Eu trago para você essa pergunta: você tem perseverado? Porque perseverar é permanecer, é insistir. Pode ter certeza que virão inúmeras situações para nos fazer desistir, para nos fazer retroceder. Terão pessoas que vão querer nos diminuir e nós perseveramos, ficamos firmes. A gente persevera na doutrina, isso significa que a gente lê a palavra. A doutrina, o que a gente conhece do Senhor está aqui, ó. Se você está com a Bíblia aberta, ela está aí na sua mão. Você tem perseverado em ler essa palavra? Todos os dias? Uma vez na semana? No domingo? Como é que tem sido essa perseverança? Perseverar na comunhão. Estar sempre presente, fazer parte de um corpo. Você que está nos assistindo, eu não sei quando você vai assistir, mas você faz parte de um corpo. Fazer parte de um corpo é pertencer a uma igreja, a uma comunidade. Porque nós entendemos, como Paulo nos mostra tantas vezes, que nós somos corpo de Cristo. Nós cantamos aqui que eu sou morada. Eu sou morada do Espírito Santo. Mas para ser corpo, eu preciso estar em comunhão. A gente não é corpo sozinho. Sozinho a gente é parte. Perseverar no partir do pão. Nós falamos sobre isso, eu não sei, a semana passada. Perseverar em estar com o Senhor. Entendemos que quando a gente olha para nós e nos vemos, eu não mereço participar da mesa. É verdade, nós não merecemos, somos totalmente indignos. Mas quando nós olhamos e reconhecemos que nós não merecemos, é aí que o Senhor olha e fala: então vem, filho. Porque a mesa é do Pai, a mesa não é nem minha, não é nem nossa. E hoje é perseverar na oração. Tenho certeza que você, como bom cristão, você sabe que você precisa orar. Não sabe? Eu também sei. O problema é que às vezes a gente deixa tantas situações tomarem conta da nossa vida que a gente não consegue parar para orar.
E há pouco tempo eu trouxe um pequeno vídeo aqui para a intercessão. Foi assim um leve choque para os intercessores, onde era do pastor Douglas Gonçalves. E ele falava assim que, sabe por que você não ora? Ele dá uma explicação e tal, e no final das contas ele diz, você não ora porque você não quer. Foi um choque, assim, e olha que são os intercessores dessa casa. Alguns levaram um choque e falaram, opa, pera, e aí, e agora? Porque a gente, não sei você, mas eu já dei tanta desculpa, que a gente levanta, aí já está na hora de ir para o trabalho, se arruma, sai, trabalha, e é tão corrido o dia, a gente chega em casa, está cansado, quem tem família, filhos, enfim, N coisas, a gente vai orar não, agora eu vou orar antes de dormir. Aí quando começa, vai dando aquele sono, como diz a pastora Márcia, está sem sono, meu irmão, lê a Bíblia, garanto que você dorme 5 minutos, porque ler a Bíblia não sono. Parece que o diabo fica assim, né, de saber. Sabe aqueles desenhos animados que ficam um anjinho na capetinha? É como se ele ficasse aqui do lado com um biquinho assim, passando assim na... Dorme rapidão. E como é que tem sido? Como é que a gente quer viver algo novo se a gente não tem atitudes novas? A gente estava cantando aqui e o Senhor ministrando isso para o meu coração. Como é que você quer ter algo novo, Mônica, com atitudes velhas? Eu estava ontem nós saímos, foi ontem pela manhã, fomos comer um pastel lá perto de casa. E enquanto a gente comia pastel ali, gente, o Espírito Santo ministrou meu coração e eu levei um choque. Literalmente. Estávamos sentados, eu, minha esposa e as meninas, e a gente comendo no balcão assim, caía, né, as migalhas no chão, e de repente tinha um pombinho comendo dessas migalhas, e aí eu olhei e falei, ainda bem, né, que ele está comendo, assim fica menos sujeira, porque parece que derrama tanto. Olha que eu falei isso, o Espírito Santo disse, mas você tem vivido de migalhas. E eu levei um choque. E eu... Oi? Enfim. E aí eu e ele tivemos uma boa conversa. E eu estou te falando que ele ministrou para o meu coração e eu trago para você essa pergunta. Você tem vivido de migalhas? Ou você tem se assentado à mesa do rei? Foi um choque para mim, porque, puxa vida, eu achei que estava indo mais ou menos bem, eu descobri que não está nada legal, precisa corrigir muita coisa. E uma delas, que eu preciso aprofundar mais, e que talvez também seja o seu caso, é a prática da oração. Porque a oração, apesar de a gente tratar como algo opcional, não, hoje eu vou orar. Não, hoje eu não posso orar. Não, hoje eu não tenho tempo para orar. Não, Deus, hoje não deu tempo. Eu passei todo o dia, eu fiz tanta coisa. O Senhor sabe, né? Quando a gente vê que Deus, eu estou tão cansado, o Senhor sabe. Eu já fiz isso. E aí, Deus não sabe. Porque a oração, ela é uma ordenança bíblica. E aí eu estou aqui para te lembrar essa noite, assim como o Espírito Santo me lembrou que eu preciso aprofundar, que você também precisa se aprofundar. O que eu tenho feito tem sido pouco. Foi isso que ele me disse. Está pouco, Mônica, eu preciso aprofundar. E hoje eu já ia falar de oração. E eu te convido a passear pela Bíblia comigo hoje. Vamos passear? Abre lá em Romanos 12:12. Vamos ler alguns textos bíblicos para você ter certeza, caso você ainda tenha dúvida, ou caso você tenha se esquecido, que a oração é uma ordenança. Romanos 12:12. Quem encontrou pode ler.
E a esperança que vocês têm os mantém alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Aguente com paciência os sofrimentos e orem sempre. É uma ordenança do apóstolo Paulo. Orem sempre. Aguente com paciência o que tem acontecido, as dificuldades, e orem sempre. Vamos lá, Efésios 6. Efésios, capítulo 6. Coríntios, Gálatas, Efésios, está lá na frente. Efésios 6. Verso 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orando quando? Quando que eu devo orar? Em todo tempo. Agora danou-se. Eu preciso trabalhar. Como é que eu vou orar todo tempo? Eu preciso estudar. Como é que eu vou orar todo tempo? Todo tempo. Isso significa que todo tempo o nosso espírito tem que estar conectado com o Senhor. O tempo todo falando com Ele. Abra lá em Colossenses. Colossenses. Vamos passear um pouquinho pela Bíblia. Novo Testamento. Colossenses, capítulo 4. Pode procurar, não tem problema não. Colossenses, capítulo 4, verso 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Perseverar na oração, vigiando com ações de graças. Perseverar. Mais uma vez, ficar firme. Por que eu tenho que ficar firme? É porque vai me abalar. Então eu preciso ficar firme. Abre lá, primeira carta a Timóteo. 1 Timóteo. Primeira Timóteo, capítulo 2, verso 1. Vamos ver o que Paulo falou para Timóteo e para nós. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Olha só, ele ainda dá diferença nas orações. Olha só, a forma como ele diz. Então, quais são os tipos de oração que ele cita aí? Orações, Súplica. O que mais? Intercessão. O que mais? Ações de graças. Olha, ele ainda diferencia os tipos de oração. Um pouquinho mais para frente. 1 Timóteo, capítulo 4. Não dá para você copiar não, meu irmão. Tem muito texto aqui, pode deixar. 1 Timóteo, nós vamos indo devagarzinho. Capítulo 4, no verso 5. Como, no entanto, ser equilibrado suporte os sofrimentos, faz-se assim como dele. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 5. Quer uma Bíblia? Olha só, pela oração. Já tá bom? Não, tem mais, vamos ler mais uns. Tiago, vamos ver o que Tiago fala. Tá lá, mas no finalzinho da Bíblia. Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, verso 13. 13. Se
Se alguém de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante juntos de agradecimento. Se está passando por dificuldades, ore. Se está contente, cante cânticos de agradecimento. É isso que diz aí? Tenha um coração agradecido. Mas olha, mesmo nas dificuldades, ore. Volta um pouquinho. 1 Tessalonicenses. Estava lá pertinho, um pouquinho para trás de Tiago. 1 Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14. Não, desculpa, 17. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Olha só, sem parar. A gente já viu, né? Em todo o tempo. Tem só mais dois. Mateus, esse é fácil. Primeiro dos Evangelhos. Primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 21. Esse ficou mais fácil, né? Mateus, capítulo 21, verso 13. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a fazeis fogo de madeira. Esse versículo foi Jesus que disse: a minha casa será chamada casa de oração. Foi quando ele chega lá e faz aquela coisa, né? Ele derruba aquele monte de coisa. Ele estava falando do templo. Naquela época a adoração era no templo. Era o lugar que o Senhor habitava. Hoje ele habita onde? Diz assim, em mim. Então você é chamado casa de oração. Hoje você é casa de oração. E agora, por enquanto, o último dessa parte, Romanos 8, pouquinho para frente, Romanos 8, verso 26. Também o Espírito semelhantemente nos insiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sob maneira, com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Então, se talvez essa tenha sido a sua desculpa de dizer, olha, eu não sei como orar. Olha, pastor, eu não dou conta de orar. Por favor, minha irmã. Seu nome mesmo? Rayane. Lê de novo para mim. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobre maneira com gemidos inexprimíveis. Olha, nós não sabemos orar como convém. Ainda que a gente aprenda, ore, estude sobre oração, ainda que a gente ore todos os dias, ainda assim o Senhor nos diz que nós não sabemos orar como convém. E esse Espírito Santo que está em nós, ele intercede por nós e ele nos auxilia nessas orações. Então não tem desculpa, vocês viram tanto, olha que eu só peguei alguns. Por que é então que nós, cristãos, nós que somos nascidos de novo, nós que dizemos que temos o Espírito Santo em nós, nós que dizemos que somos casa do Senhor, por que a gente ainda não dedica tempo? Não é nem gastar tempo, porque é investimento. Orar é investir tempo em nós.